Se não quer ir para o asilo, arrume suas coisas e saia da minha casa. Foi o rugido que atravessou a cozinha com cheiro de sabão em barra e louça recém-lavada. E por um segundo, o chão pareceu de vidro fino sob meus pés. Mas o que vocês precisam saber é que naquele instante, em vez de desabar, eu sorri, porque às vezes o sorriso é a última costura que segura uma mulher de pé quando o coração vira tecido rasgado. Meu nome é Lúcia, 68 anos, e hoje vou contar como uma palavra cuspida com frieza virou a chave de uma vida inteira, como uma porta fechada me empurrou para um elevador que subiu mais alto do que qualquer expectativa que tentaram encolher, e porque a dignidade, quando lembrada, transforma até silêncio em trombeta de anúncio de recomeço. Preparem-se. O que começou com um asilo, dito como sentença, terminou com uma campainha tocando, um carro que ninguém esperava encostando na calçada e um segredo antigo saindo do envelope para recolocar cada cadeira no lugar certo. E se você já foi chamada de incômodo, peso ou atraso, essa história vai aquecer suas mãos como xícara de chá em noite fria. Fiquem aqui agora, não depois, porque nos próximos minutos vocês vão ouvir nomes, ver documentos e sentir o estalo de uma verdade que ficou tempo demais guardada e no final, quero ler nos comentários onde essa história encontrou você e qual foi a palavra injusta que você transformou em combustível para levantar a cabeça de novo. Antes de tudo, deixo um convite simples. Respirem comigo e escutem os sons que me cercavam naquela tarde. A água morna correndo da torneira, o pano de prato bordado secando um copo de vidro, o ranger discreto do armário antigo. Porque é nos detalhes que mora o respeito que tentaram tirar, e é neles que a gente reaprende quem é. Eu estava de vestido florido, mãos ásperas de décadas de trabalho, e quando o grito veio, não trouxe conselho. Trouxe sentença, e quem estava ao lado do meu filho, braços cruzados e risinho curto, achou que a cena terminaria comigo, pedindo perdão por existir. Mas a idade não me tirou voz. Ela me devolveu memória. E memória é martelo que assenta a dignidade no lugar. Subi devagar, dobrei as roupas com carinho de quem não quebra o que é seu, peguei a caixinha de fotos, casamento, bebê no colo, quintal da infância, e desci em silêncio. Porque silêncio, às vezes, é a armadura melhor que bronca. E coloquei a mala no chão da sala, onde pendurei quadros que agora diziam adeus sem fazer barulho. Então a campainha tocou. E foi como se o roteiro escrito para me encolher tivesse perdido a página seguinte, porque um carro comprido e reluzente estacionou à porta. Um senhor de terno azul impecável desceu com passos firmes e disse meu nome com respeito que não se compra. E naquele, vamos, havia mais lar do que em todos os fica que me pediram só para me usar. A sala gelou, os olhares buscaram chão, e a mão que um dia pediu a minha ajuda para pagar contas, agora tremia sem achar palavra, e a outra mão, que me cortou em brincadeiras, recolheu o sorriso, porque respeito, quando entra, muda a temperatura do lugar, como o sol que atravessa o vidro e acende poeira dançando no ar. Dentro do carro, o cheiro de couro e perfume amadeirado trouxe de volta lembranças do meu companheiro, e eu, com o coque baixo e os olhos ardendo, percebi que não tremia de medo. Tremia de alívio, como quem troca sapato apertado por chinelo macio e descobre que ainda sabe caminhar sem pedir licença no corredor da própria história. Você está bem? Ele perguntou com voz de quem conhece quedas. E eu quis dizer sim, mas o que saiu foi um suspiro que parecia tirar poeira dos pulmões, porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha escolhido a mim. E escolher a si mesma depois dos 65 é um gesto revolucionário que não precisa de grito, só de firmeza. No alto da cidade, entre vidro, luz e papel carimbado, uma pasta com meu nome me esperava. E dela saíram páginas que não deixavam dúvidas. O que era meu tinha assinatura, porcentagem, carimbo, e o que me faltou não foi amor, foi informação. E naquele instante, entendi que a justiça tem cheiro de papel bom e de lágrima que finalmente encontra lugar certo para cair. Talvez você esteja aí pensando, e se for o meu filho? E se for minha filha? E se for alguém que eu amo?
E eu respondo como aprendi nas noites em claro. Amor que pede sua dignidade de volta não é vingança, é autocuidado. E quando a gente endireita a coluna, até o passado passa a mão nos nossos ombros e diz: eu sabia que você conseguia. Promessa clara. Hoje você vai ouvir a frase que me expulsou e a frase que me libertou. Vai ver a foto que congelou sorrisos e o documento que acendeu a luz onde tentaram manter porta fechada. E no fim, se essa história fizer sentido, compartilhe com uma amiga que precisa de coragem para dizer: agora é a minha vez. Antes de seguirmos, um pedido com o coração aberto. Escrevam nos comentários se já chamaram vocês de peso, incômodo ou desculpa, porque nomear a ferida é o primeiro passo para estancar o sangue. E esta casa que a gente está construindo juntas, bloco por bloco, só fica de pé se cada voz puder caber sem pedir perdão por existir. Hoje, vou mostrar como uma mulher pode sair de um quartinho do fundo para uma vista de janelas abertas, sem perder a ternura e sem ceder no essencial. E se a frase residência assistida já foi usada para te encolher, fica, porque as próximas cenas têm reviravolta, papel timbrado e uma escolha que ninguém fez por mim, eu mesma fiz. E para quem gosta de sabedoria simples, deixo uma lembrança de costureira. Linha boa não arrebenta fácil. E mulher que aprende a dar nó de acabamento, transforma rasgo em detalhe de estilo. Então, puxe a cadeira, segure na minha mão e venha comigo, porque a partir daqui quem dita o passo sou eu. E o destino, enfim, aprende a me chamar pelo nome. Se esta história já tocou algo em você, inscreva-se agora e ative as notificações, porque cada virada que vem a seguir foi pensada para te lembrar do seu valor. E no final, quero te ver contando, com a voz firme que é sua, qual foi o dia em que você também se escolheu. Antes da palavra que me cortou ter sido lançada como faca, minha vida tinha o ritmo manso do café coado no bule de esmalte azul e o barulho conhecido da chaleira apitando no fogão de chama baixa. E talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que o silêncio entre uma tarefa e outra já era aviso de temporal chegando no horizonte da alma. Meu nome é Lúcia. Tenho 68 anos, mãos ásperas de costureira e uma coleção de panos de prato bordados com pequenas flores azuis que sempre me lembram de onde vim e de como reaprender a ser é um trabalho de linha firme e nó de acabamento bem dado. Mesmo quando a vista falha um pouco e o peito precisa de respiro. Depois que o Eduardo se foi, uma madrugada de outono que tinha cheiro de chuva em lavras, os cômodos da minha casa ficaram parecendo grandes demais para apenas um par de passos. E foi nessa época que o Marcos apertou minha mão e disse: "Mãe, vem morar conosco. Família é abraço de 3 lados." E confesso que escutei aquilo como quem encontra sombra em meio-dia sem nuvem. Vendi meu pequeno apartamento, aquele com a varanda que pegava o amarelo do IP da esquina, e cada centavo foi contado com a mesma seriedade com que sempre contei pontos em renda de vestido de noiva. Porque dinheiro de uma vida trabalhado com paciência pede respeito e destino com nome e sobrenome. O plano parecia perfeito, limpo como lençol recém-passado. Eu moraria perto dos netos, ajudaria com as crianças, faria o almoço de domingo e, de quebra, colocaria uma parte do valor da venda como sociedade de afeto no negócio do Marcos, que cheirava a tinta fresca, madeira nova e esperança de gente que acredita que amanhã paga o hoje sem deixar resto. A vizinhança aplaudiu a decisão como se fosse final de novela. É bonito de ver, Dona Lúcia, filho que acolhe a mãe é bênção. E eu sorri para cada elogio como quem guarda figurinhas num álbum de gratidão, sem imaginar que alguns sorrisos, por mais sinceros, não mudam o mapa quando a gente, sem perceber, já entrou na rua errada. No primeiro mês, tudo era festa de cheiro e som. Bolo de fubá assando, risada de criança no corredor, a Renata me chamando de Mãe Lúcia, e pedindo minha receita de tutu de feijão com torresmo. E eu me sentia útil.
necessária, preenchendo os vãos da casa com pequenas delicadezas que sempre foram meu jeito de dizer: estou aqui. O meu quarto era o dos fundos, simples, de janela pequena, mas eu gostava de ouvir o vento passando por entre as telhas e o barulho do varal abanando as roupas, como bandeiras de um país que a gente inventa quando precisa de coragem para começar de novo. E em cada noite, eu agradecia pelo teto compartilhado e pelos bons dias apertados dos netos. As primeiras sombras vieram como recadinhos anônimos no mural da geladeira. Lúcia, verificar roupas da academia. Não esquecer de varrer a garagem antes das 10 horas. As crianças preferem salada sem vinagre. E eu assinava embaixo. Claro, com carinho, Ellie. Porque fui criada para servir com afeto e achei que era só ajuste fino de convivência. Uma tarde de sábado, o sol batendo torto na pia e o cheiro de sabão em barra abrindo as narinas, ouvi no corredor a Renata sussurrando ao telefone. Voz macia, perigosa como seda que escorrega da mão. Calma, mãe, mais uns meses e a gente resolve. Fica perfeito quando transformar o quartinho dela em closet. E senti a água da torneira deixar de ser morna para virar gelo no dorso das mãos. Fiquei parada, a esponja pingando, e contei até 10 para o coração não atropelar a boca. E quando ela entrou na cozinha, sorriso pronto. Precisa de ajuda, mãe Lúcia? Eu respondi com a calma que aprendi com as mulheres da minha família. Não, querida. Obrigada. E finalizei o tempero do frango como quem segura um prato que não pode cair agora. Nem por mim, nem pelos meninos que esperavam com o guardanapo no colo. Na semana seguinte, o Marcos chegou com um brilho nos olhos que eu conheço desde o primeiro caderno dele. Mãe, a loja vai abrir uma filial. Lembra do valor do apartamento? E eu fiz um café forte, porque conversa sobre dinheiro e amor pede mesa posta e ouvido que não corre. E ele desenhou sonhos no guardanapo, fez setas e contas com caneta azul. É temporário, mãe. A gente devolve com juros. Palavra de honra. E palavra de honra sempre foi sagrada na minha casa. Então eu respirei fundo e disse que sim. Não por ingenuidade, mas por fé naquela parte da maternidade que acredita que o filho vai aprender o que é certo justamente porque foi amado sem medida. Os dias correram entre panelas, lição de casa e pequenas idas à padaria, e no meio dessa rotina vieram brincadeiras sobre a minha memória. Mãe esqueceu de pôr sal no feijão. Mãe errou o dia do reforço da Alice e eu anotava tudo num caderninho de capa vermelha para não dar motivo. Porque quando a gente percebe que a régua está torta, tenta endireitar o próprio contorno para caber, sem saber que assim a gente só se encolhe. Uma noite de quarta-feira, desci para pegar um copo d'água e ouvi risadas na sala. E no meio delas, a frase que me atravessou. Relaxa, mãe, ela é ingênua, acredita que o filho ama, em breve a gente resolve. E eu voltei para o quarto com passos de algodão, deitei de lado e segurei o travesseiro como quem segura um barco em tempestade, repetindo para mim mesma que amanhã sempre foi o meu melhor remédio. De manhã, o cheiro de pão francês quentinho tentou colar na pele uma normalidade que já não cabia. E a Renata pediu que eu buscasse a Alice na escola mais cedo, porque hoje o dia está corrido. E eu fui, segurando a mão pequena dela pela calçada cheia de folhas, pensando em como coisas simples ainda me salvavam. A risada da neta, o abraço do porteiro, o barulho dos passarinhos no fio. Em paralelo, os sinais de tudo certo se acumulavam. A família dela almoçando todo domingo, o elogio à minha canjica, o brinde no aniversário do Marcos com a nossa mãe, exemplo de força. E eu sorria, levava a taça aos lábios e deixava o açúcar do pudim esconder as bordas ásperas das palavras, que já me roçavam como lixa fina. Como dizia minha avó, respeito é o cobertor que não se pede emprestado. Eu pensei, enquanto passava a ferro a camisa social do Marcos. E a frase me veio fácil, como um aviso estampado na bainha. Cuidado com quem mede seu valor pela utilidade do seu serviço e não pela dignidade do seu nome. Começaram a sumir pequenas coisas. Primeiro um broche antigo de pérolas, que guardava desde o enxoval. Depois, um anel de ametista, que foi da minha mãe. E eu procurei em todas as caixas, revi todas as gavetas. E quando perguntei, a resposta veio como tapa com luva de pelica.
Mãe, a senhora andou esquecida, normal da idade. E eu senti a frase como uma etiqueta colada na minha testa, sem a minha permissão. Esquecida, virou senha para outras portas se abrirem. Mãe, melhor a senhora não mexer na máquina de cartão. Mãe, deixa que eu falo com o padeiro. Mãe, evita subir no banquinho. E, de repente, o mundo ficou cheio de proibições que vinham embaladas em algodão, como se me protegessem de mim, quando, na verdade, me protegiam deles. Eu seguia, porque o amor da gente, às vezes, confunde caminho com merecimento. E eu dizia para mim mesma que era só fase, que o negócio do Marcos ia deslanchar, que os boletos atrasados seriam exceção. E que quando tudo acalmasse, sentaríamos na varanda para lembrar do Eduardo e rir do passado, como quem dobra uma roupa velha e guarda com carinho no fundo da gaveta. Uma manhã de feira, a Renata comentou, casual: Mãe Lúcia, a casa está pequena, os meninos crescem, precisamos de espaço. E eu concordei, porque criança precisa de chão e quintal. Mas percebi que a frase vinha com um peso que não era sobre brinquedo no chão, e sim sobre o lugar que eu ocupava. Como se a minha presença fosse móvel antigo pedindo desapego. No almoço daquele domingo, enquanto a panela de pressão soltava vapor como locomotiva antiga, o Marcos olhou o celular mais do que olhou nos meus olhos, e a cada mensagem que chegava, ele coçava a nuca do jeitinho de menino que quer pedir algo difícil. E eu, que conheço o filho que pari, soube que um pedido grande estava para atravessar a mesa. Só mais um pouco, mãe. A gente resolve tudo em família, ele disse. E família ainda soava bonito na boca dele, mas o eco veio de um lugar vazio. E eu entendi que a palavra tinha virado embalagem para esconder o produto trocado, como aquelas caixas bonitas que guardam dentro apenas papel picado. No meu quarto, sentei na beirada da cama, passei a mão na colcha de crochê e senti, na ponta dos dedos, a textura da coragem antiga. Aquela que minha mãe me ensinou quando me mostrou como reforçar um tecido onde o fio começa a ceder. Filha, a gente não joga fora, a gente reforça. E eu prometi para mim que se me empurrassem, eu cairia em pé. Até as coisas boas começaram a cheirar estranho, como flor bonita em água velha. E eu notei que minha vontade de cantarolar enquanto cozinhava tinha diminuído, que a alegria de preparar a mesa de lanche da tarde vinha com um tomara que agrade a todos. E a minha vida começou a girar em torno desse agradar, que é prima irmã da palavra apaziguar, bem distante da palavra amar. Certa noite, a Alice me entregou um desenho com uma casinha simples, 2 janelas e 3 pessoas grandes. E no canto, bem pequeno, uma figura de vestido azul. E quando perguntei, quem é? Ela respondeu com delicadeza cruel de criança que apenas repete, é você, vovó? A mamãe disse que você não é bem da família, mas mora aqui de favor. E eu abri um sorriso que só Deus sabe quanto me custou. Dormir virou travessia de Rio Largo. Eu atravessava de olhos fechados, braços doendo, e chegava à outra margem sem vontade de comemorar, apenas cansada. E ainda assim me levantava cedo, passava café, ligava o rádio na AM para ouvir modas antigas e me lembrar que existe um Brasil de gente que acorda cedo e que não mede a utilidade da vida pelos likes de ninguém. Quando a Renata começou a me chamar de a senhora na frente das visitas e de mãe Lúcia só na cozinha, entendi que havia 2 teatros acontecendo na mesma casa e eu não era protagonista em nenhum. Mal tinha o direito a uma fala de apoio que às vezes era cortada na edição. Mesmo assim, a decisão que parecia perfeita ainda brilhava na minha estante de lembranças. Estar perto dos netos, cozinhar para quem eu amo, ser o braço que ampara quando um joelho ralado chora sem barulho. E talvez por isso eu tenha demorado a aceitar que havia um outro script sendo passado por baixo da mesa. Quem planta respeito colhe presença, me ouvi dizendo baixinho, enquanto enxaguava um copo de vidro que cheirava a detergente de limão. E nesse dia, prometi para mim que, acontecesse o que acontecesse, eu manteria o respeito por mim como quem guarda a última fotografia do álbum, aquela que a gente só mostra para quem sabe cuidar. Os primeiros sinais de que era armadilha se
tornaram frequentes. Um comentário inocente sobre minha idade no mercado, um olhar impaciente quando eu demorava para achar a carteira na bolsa, uma discussão baixinha sobre prioridades da casa, que só eu não parecia conhecer. E entre uma cena e outra, a convicção de que algo grande estava por vir. Na véspera de tudo, a casa tinha cheiro de carne assada e orégano. O rádio tocava uma canção antiga e eu, de vestido florido, quebrava ovos numa tigela branca, vendo a gema escorrer como um pôr do sol preguiçoso. E pensei que, se viesse a tempestade, eu pelo menos estava inteira, não perfeita, mas inteira. E isso já era vitória. A decisão de ir morar com o Marcos, os aplausos do entorno, o dinheiro do meu apartamento investido, tudo parecia roteiro de final feliz. Mas os pequenos rasgos nas costuras se multiplicavam. E eu sabia, no fundo, que a roupa ia estalar se alguém puxasse com força. E foi exatamente o que aconteceu quando o pedido virou ordem na cozinha. Gancho para o próximo bloco. A campainha tocou, o ar mudou, e quem entrou pela porta não pediu licença e não precisava. E o rosto de quem me achava peça de reposição perdeu a cor na hora, porque há entradas na vida da gente que são viradas de páginas escritas com caneta de tinta permanente. E no próximo capítulo, você vai ouvir o estalo dessa mudança como se estivesse na sala comigo. A campainha tocou, e o som atravessou a sala como se alguém batesse num copo de cristal com uma colher, anunciando que a cena que escreveram para mim perderia o controle nos próximos segundos. Parei com a mala ao lado da perna, e a Renata ainda ajeitou o cabelo como quem espera a vizinha para a fofoca, até que a porta se abriu e o corredor recebeu um homem de terno azul marinho, sapatos engraxados e presença de quem conhece o peso de um nome dito com respeito. Dona Lúcia! Vamos, disse ele. E o vamos tinha a densidade exata entre convite e cuidado, como quem puxa a cadeira para que eu sente num lugar que sempre foi meu, mas que andaram me negando por conveniência. Marcos perdeu a cor do rosto, e por um instante seus olhos buscaram no teto uma desculpa que não veio, enquanto a Renata recolheu o sorriso fino, como quem descobre que não tem falas no próximo ato da peça. Eu passei a mão no pano de prato com meu nome bordado. Deixei-o dobrado sobre a mesa, como quem deixa uma assinatura silenciosa na cena. E, sem pressa, peguei a mala com um gesto que cabia a vida inteira que carregava ali dentro. O ar da rua estava frio e cheirava a chuva chegando. E quando a porta do carro se abriu, o couro exalou um aroma amadeirado que devolveu à minha memória o Eduardo passando loção depois do banho, preparando o mundo para caber mais macio no corpo dele e no meu. Está tudo bem? Perguntou o Arthur Almeida, antigo amigo do meu marido. E a pergunta veio sem pena, apenas reconhecimento. E isso me deu uma coragem que eu nem sabia mais o nome. Respirei fundo. Senti a frieza discreta do metal da fivela da bolsa na mão e respondi com um suspiro que não disfarçou a verdade. Acho que estou acordando. A cidade corria pelo vidro, prédios e lojas como linhas passando na máquina de costura, e cada farol parecia uma pausa para lembrar que, às vezes, antes de atravessar, a gente precisa recontar a própria história para si mesma. No escritório, vidro, luz e silêncio de corredor polido, o cheiro de café forte misturado a papel bom fez o tempo reorganizar seus móveis. E eu caminhei como quem volta para casa e reconhece as plantas pelo caminho. Fui recebida com "Boa tarde, Dona Lúcia", dito de frente, e não por cima do ombro. E aquilo que é tão simples me lembrou que dignidade começa no modo como dizem o nosso nome. Quando o advogado, Dr. Valença, abriu a pasta com meu nome na capa, o plástico da lombada fez um rangido curto e a luz refletiu nos grampos. Detalhes pequenos que me disseram que aquele momento seria limpo, do tipo que a poeira não alcança. Ele empurrou as primeiras folhas, e o carimbo em azul bateu nos meus olhos como um selo de realidade. O tipo de verdade que não precisa de adjetivo, porque traz firma reconhecida e data que não mente. Seu marido deixou 40% das ações do grupo para a senhora, 40% para seu filho e 20% para uma fundação. Tudo aqui documentado. Intocado, disse ele, e a palavra intocado ficou brilhando por dentro, como se alguém acendesse uma lâmpada em um quarto que eu vinha tateando há anos.
E o que foi tocado, doutor? Perguntei, sentindo a garganta esquentar, não de vergonha, mas de justiça que pede passagem como rio quando encontra seu curso. Ele girou a tela em minha direção e as setas vermelhas numa planilha mostravam transferências não autorizadas, valores sem lastro, assinaturas divergentes, como se a matemática, tão silenciosa, tivesse aprendido a falar alto por mim. Sem a sua anuência, nada disso poderia ter sido alienado, explicou, com uma calma de professor que sabe que informação é ferramenta e casa, e que aquela casa precisava me caber inteira de novo. E se eu não assinei? Perguntei, olhando cada curva de letra que diziam ser minha, e vi nelas uma estranheza que não era de hoje, era de sempre, como botas que nunca calçaram o meu pé. Então alguém assinou no seu lugar, ele respondeu, simples como quem aponta a costura mal feita na barra de um vestido caro, deixando claro que preço e valor não são sinônimos. Arthur manteve as mãos entrelaçadas sobre a mesa e o leve movimento dos dedos denunciava a tempestade contida do amigo que se recusava a me tratar como frágil. E isso, mais do que me emocionar, me assentou. Eu encostei as costas na cadeira e senti o tecido ceder do jeito certo, aquele macio que não derruba, apenas sustenta. E lembrei da minha mãe dizendo, cadeira boa não é a que balança, é a que aguenta o peso sem reclamar. Quero o que é meu, doutor, com juros de respeito, falei. E a minha voz saiu redonda, sem tremor, como quem finalmente encontrou o tom exato da própria canção. Então vamos por etapas. Bloqueios judiciais preventivos, notificação extrajudicial ao seu filho, levantamento contábil completo e, caso necessário, ação de restituição e danos. Ele enumerou. E cada palavra parecia pregar uma tábua no chão para eu atravessar sem cair. A transição, no entanto, não foi só jurídica, foi física e sensorial. Porque naquela noite, no quarto de hóspedes do hotel, os lençóis cheiravam a amaciante leve e o barulho da rua era diferente, mais distante, como se o mundo me oferecesse um ensaio de paz antes da próxima conversa difícil. O celular vibrou com mensagens do Marcos. Mãe, atende, por favor. Mãe, foi um mal-entendido. Mãe, a Renata está nervosa, não é hora de advogado. E cada mãe que eu lia vinha com uma etiqueta. Agora ele lembrava o nome que me negou quando disse, sai da minha casa. Não respondi. E naquele silêncio de não resposta, descobri um jeito novo de amar, que não passa por apagar incêndios que eu não acendi, nem por me deitar na estrada para amortecer a queda de quem escolheu pular. De manhã, o cheiro do pão do café da esquina me puxou para a calçada como quem chama pelo nome. E eu comprei dois, um para mim, e outro para o Arthur, que me esperava com a seriedade de quem sabe que pão e coragem combinam no mesmo prato. Tem certeza que quer seguir? Perguntou ele. E a pergunta não era teste, era cuidado, e eu agradeci por ela, porque cuidado de verdade não anestesia, só acompanha. Tenho, e preciso que o Marcos me escute sem me interromper, respondi, lembrando da primeira vez que ele me pediu um copo d'água, ainda pequeno, e como eu prometi a mim mesma que criaria um homem que sabe pedir e sabe ouvir. O primeiro encontro foi numa sala de reunião, com cheiro de madeira polida e ar-condicionado mais frio do que eu gosto. E quando o Marcos entrou, os olhos vermelhos, senti uma fisgada antiga de maternidade que por pouco não me derrubou. Sentem-se, por favor, disse o Dr. Valença. E todos obedecemos. E naquele gesto simples, havia uma ordem silenciosa que me favorecia. A verdade seria falada sentada, com tempo, sem pressa. Com pontuação. Eu errei, mãe. O Marcos começou. E mãe ali soou sincero e ferido. Mas ferida sincera não costura rasgo feito com faca sem antes limpar a carne. E eu segurei essa imagem para não apressar o perdão que não estava pronto. Você errou onde, Marcos? Perguntei, sem elevar a voz. E notei a Renata ajeitando o blazer como quem procura bolsos vazios para esconder as mãos. Usei parte do dinheiro sem te consultar, porque a pressão era grande. A gente precisava pagar fornecedores, ele disse. E a gente, ali, me cutucou, porque o plural às vezes é cortina para um singular que não quer aparecer. E as assinaturas? Questionei, empurrando duas cópias para o lado dele.
enquanto o doutor sinalizava com a caneta os pontos de divergência. Eu achei que era para facilitar, ele balbuciou. E toda a educação que dei a esse homem me pediu para não humilhá-lo, mas lembrei que firmeza não é humilhação, é trilho. Facilitar para quem, Marcos? Perguntei. E o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer discurso que ele poderia ter tentado. Eu nunca quis te machucar. Ele tentou novamente. E eu acreditei nessa metade, porque a outra metade, a que me diminuiu para caber no plano dele, era escolha, não acidente. Olhei para Renata, que até então calada roía por dentro, e perguntei: "Você tem algo a dizer?" E foi a primeira vez que a vi sem sorriso desde que a conheci. E o rosto dela, sem o adereço da ironia, era surpreendentemente jovem, como o de alguém pego sem maquiagem no corredor. "Eu achei que a senhora não ia notar", ela disse. E eu não ia notar. Bateu na minha cara como vidraça quando a porta fecha rápido demais. E eu sorri pequeno, só para mim, não por prazer, mas por entender finalmente o nome do jogo. "Mulheres da minha idade notam tudo, minha filha. Apenas escolhem o tempo de falar", respondi. E reconheci na minha própria voz a cadência das mulheres da minha família, a mesma firmeza que já me salvou tantas vezes. Enquanto o doutor ajustava prazos e termos de um acordo preliminar, eu lembrava do início promissor, da loja com cheiro de tinta, da primeira mesa posta com guardanapos de tecido, dos elogios ao meu tutu, e como aquele cenário bonito foi sendo invadido por recados, brincadeiras e pequenas proibições, como se todo o meu valor coubesse numa lista de tarefas diárias. O sonho virou pesadelo quando mãe deixou de ser substantivo e passou a ser verbo de serviço doméstico. Quando você é necessária, virou você é incômoda. E quando nossa casa virou minha casa, na boca de quem me devia gratidão e respeito. Quero que você devolva o que é meu e que peça desculpas olhando nos meus olhos, sem atalho, eu disse. E minha mão ficou firme sobre a mesa, com as veias à mostra como raízes de árvore que a chuva pode sacudir, mas não arranca. "Eu vou devolver", ele respondeu. E a voz que ouvi não era a do menino que pedia dinheiro para a pipoca. Era a do homem que descobriu que caráter pesa, e pesa mais quando alguém nos segura o espelho. "E a casa?", perguntei, porque aquela casa tinha meu suor nas paredes, e minha casa não é frase que some com grito. "Faremos a regularização, Dona Lúcia", disse o doutor, e eu agradeci com um aceno, porque às vezes a gratidão precisa ser minimalista para não parecer desculpa. Quando saímos, o corredor estava mais claro, talvez porque eu estivesse mais clara por dentro, e essa coincidência é coisa que a gente não explica. Só sente. No elevador, Arthur encostou a mão no meu ombro com o peso certo, e o gesto dizia: "Você não está sozinha, mas a estrada é sua. E essa é a melhor forma de companhia que conheço." A transição final daquele dia aconteceu numa calçada simples, com o cheiro de pão saindo da padaria, quando decidi que a conversa com o Marcos não terminaria no escritório, mas na nossa história, no jantar, olho no olho, com pratos e talheres para pontuar frases e evitar gritos. A percepção do erro cresceu em mim como água, subindo devagar num copo transparente, até o momento em que a borda se formou e qualquer nova gota faria transbordar. E eu sabia que a gota viria, não porque eu quisesse briga, mas porque a verdade tem o hábito de buscar superfície. "Filho, jantamos hoje?", mandei uma mensagem curta. E ele respondeu quase de imediato: "Sim, às 8. E o sim me pareceu um alívio pedido por alguém que finalmente entendeu que não há atalho para a honestidade. Voltei para o hotel, lavei o rosto, passei um creme de cheiro leve de lavanda e sentei na beira da cama para respirar. E nesse respiro, coube a imagem do Eduardo assinando um papel com calma, como quem planta uma árvore e rega a muda com as duas mãos. Pensei em como tudo começou com promessas coloridas e foi ficando cor de fumaça, em como só mais um favor virou obrigação, e só por hoje virou para sempre. E sorri sem crueldade ao perceber que a minha serenidade era a prova de que o pesadelo estava acabando porque eu havia acordado.
Na hora combinada, o restaurante tinha luz baixa e o perfume discreto de um molho de tomate cozinhando devagar. E eu pedi água com gás, porque bolhas pequenas me lembram que leveza pode morar junto da firmeza. Marcos sentou à minha frente e, antes de falar, baixou os olhos como quem procura no guardanapo a frase certa. E eu não ofereci a dele, porque cada um precisa pronunciar o próprio arrependimento para que ele tenha consistência. Desculpa, mãe, disse ele, e a palavra veio sozinha, sem mas, e isso por si só já era uma pequena guinada no trilho. Desculpas aceito quando devolvemos o que tiramos e restituímos o que quebramos. Respondi, lembrando da vida toda em que ensinei que pedir perdão é verbo que exige objeto e ação. Eu vou devolver tudo, ele repetiu. E o garçom chegou com pães quentes, e eu achei poético, porque pão na mesa é sempre convite de recomeço, desde que ninguém esconda migalhas no bolso. Renata atrasou 5 minutos, entrou com boa noite que não me alcançou, e ficou mexendo no celular, tentando construir distrações num terreno onde a verdade já tinha cercas e portão. Quero propor uma coisa, disse, e a voz veio embebida no açúcar do interesse. Ficamos com a casa mais alguns meses e a senhora... Não, interrompi, com a delicadeza de quem retira um fio puxado do vestido para que não se desfaça mais, e completei. Respeito tem prazo de validade curto quando mal guardado. O meu venceu aqui. Ela respirou fundo, apertou o guardanapo e recuou. E eu agradeci internamente por ter descoberto que não é uma palavra que cabe bonito na boca de uma mulher que passou décadas dizendo sim para não desagradar. O garçom trouxe o prato principal e a fumaça subiu quente, desenhando no ar um lembrete do meu próprio fogo, aquele que quase apagaram com baldes de sarcasmo e ordens mal educadas, e que agora ardia com medida e propósito. O início promissor tinha se transformado, e eu via o caminho inteiro. O convite, vem morar conosco. Os elogios, os bilhetes na geladeira, as pequenas proibições, o rótulo esquecida, as assinaturas estranhas, o grito sai da minha casa e, finalmente, a campainha com o Arthur me chamando pelo nome certo. Não era mais sonho, nem pesadelo sem saída. Era a parte do amanhecer em que a gente decide se levanta e abre a janela ou se continua deitada no escuro, enxergando monstros que a luz desfaz. Paguei a conta, deixei a gorjeta generosa como sempre, porque não é a ofensa que retira de mim a educação. E saí para a rua sentindo o vento frio bater no rosto, igualzinho ao vento que batia no quintal da casa da minha mãe quando ela dizia: "Endireita a coluna, menina." A percepção do erro, agora completa, não me pedia vingança, me pedia fronteira. E fronteira bem desenhada tem placa com 2 palavras. Daqui, não. E eu prometi a mim mesma que leria essa placa todos os dias antes de abrir a porta. No fim da noite, deitada, a lembrança do Eduardo veio mansa. E eu agradeci em silêncio pela previdência do amor dele, que deixou papéis, porcentagens e selos para que eu me lembrasse, no momento certo, que o meu nome tem lastro. Amanhã, eu sabia, seria o dia das medidas concretas, de assinar o que me protegeria e de enfrentar o que precisava cair por terra, não com grito, mas com a serenidade de quem finalmente entende que não também é um sim para si mesma. Gancho. No próximo bloco, a crise mergulha fundo, máscaras caem, a casa racha. E a frase que eu diria olhando no espelho antes de dormir se tornaria o aço da minha voz, no momento exato em que o choro vira decisão e a dignidade, enfim, ocupa toda a mesa, cadeira por cadeira. Se a vida fosse um tecido, aquela semana foi o momento em que a trama começou a se desfazer diante dos meus olhos, fio por fio, e a cada puxão eu via mais do avesso que tentaram esconder. E decidi que, em vez de tampar o rasgo com o remendo torto, eu mostraria a todos a extensão do estrago antes de refazer a peça com ponto forte. A metáfora que me acompanhou foi simples e teimosa, roupa de guerra. Existe uma roupa que a gente veste só quando sabe que o dia vai exigir corpo e espírito em vigília. E eu vesti a minha. Era um vestido azul escuro,
Tecido firme, bolso fundo, o cabelo preso em coque baixo e o sapato baixo sem salto, porque a batalha que respeita os joelhos também respeita a cabeça. No escritório, os números cresceram como montanhas no mapa. Saques em finais de semana, notas frias, assinaturas que gritavam ser mãos alheias, e a cada planilha que o contador girava para mim, eu ouvia o Eduardo dizendo: "Olhe 2 vezes, Lúcia, e confie na segunda." E pela primeira vez essa frase soou como ferramenta, não como saudade. Eu quis falar com Marcos longe de plateia, para que nenhuma vaidade confundisse ordem com escuta. E o chamei para casa, a mesma casa onde ele me disse: "Sai", porque existem lugares onde a verdade precisa ser recolocada no centro da mesa, como o pão que alimenta a todos igualmente. "Filho, senta", eu disse, e a voz saiu da garganta como ferro quente que se dobra do jeito certo. E ele sentou, mãos unidas, olhos que ora me encaravam, ora buscavam refúgio nas prateleiras, e eu comecei sem preâmbulos. "Você me expulsou de um lugar que carrega meu suor nas paredes, e mais que isso, você tentou reescrever a história do seu pai com tinta barata. Eu estava desesperado", ele disse. E a palavra desesperado não é justificativa, é estado, e estados passam, mas escolhas ficam. E eu devolvi no mesmo tom: "Desespero não autoriza desonra." "Eu não sabia que ia doer tanto", ele arriscou. E o tanto doeu mais, porque contabilizar dor em medidas imprecisas é hábito de quem não a sentiu de fato. E eu me vi por um segundo na cozinha lavando louça como naquele dia, e senti o cheiro do sabão em barra invadindo as narinas. Um cheiro que agora era gatilho e remédio ao mesmo tempo. A Renata entrou sem ser chamada, e a invasão foi simbólica. Pela primeira vez, ela não bateu, apenas empurrou a porta com as costas e entrou como quem é dona. E esse gesto me confirmou o que eu já sabia: faltava fronteira. "Podemos resolver em família, sem advogado", ela disse. E eu respondi com a doçura firme que se oferece a quem nunca aprendeu a linguagem dos limites. "Família resolve sim, mas família não esconde, nem apaga a assinatura, nem apaga a mãe da própria casa." Ela sorriu curto, aquele sorriso que usa 3 músculos e 0 humildade, e rebateu: "A senhora também erra." E eu sorri de volta. Acreditar em quem a gente ama não é erro, é natureza. O erro é usar o amor como atalho para o próprio interesse. Marcos, encurralado entre a vergonha e a necessidade, deixou escapar: "Eu devia ter te contado." E eu não aliviei. Devia como devia ter pedido, como devia ter lembrado que dignidade não é variável em planilha. Os exemplos pesados apareceram como pedras que alguém esqueceu no caminho. Encontrei no meu armário uma sacola com notas fiscais trocadas. Vi no extrato um pagamento para um resort em fim de semana de trabalho, e em um dos comprovantes havia uma assinatura minha que eu tenho certeza de nunca ter assinado. A curva do L era de outra mão, apressada, sem o floreio que faço desde a primeira caderneta da escola. "Isso aqui aconteceu quando, Marcos?" Indaguei, colocando os papéis sobre a mesa, e ele apontou para nada, porque às vezes o culpado tenta apontar para o ar, como se o ar fosse culpado por sustentar os atos. Meu corpo cedeu por dentro num momento breve. As pernas ficaram moles, a sala girou um pouco, e eu precisei segurar na quina da mesa para lembrar que o chão ainda estava ali. E foi assim que a crise tocou meu osso, no ponto onde coragem e cansaço se encontram. Fui ao banheiro, lavei o rosto, vi a água escorrer devagar, e chorei. Não um choro bonito. Chorei de soluçar, de nariz vermelho, de respiração curta, lembrando de cada madrugada que passei virando costura para pagar a escola do Marcos, de cada noite em que adormeci com a mão doendo, mas o coração satisfeito por ter feito o que era certo. "Senhor, me dá medida", pedi num sussurro, e voltei para a sala com os olhos ainda úmidos, mas a coluna mais erguida, porque há choros que limpam a visão melhor que colírio. A perda de identidade não foi discreta. Percebe-se quando a gente passa a ser chamada de "a senhora lá do quarto dos fundos", quando decisões sobre a própria rotina são tomadas na nossa ausência e depois nos comunicam como se fossem boletins de ocorrência. Daqui em diante, a porta do meu quarto só abre com o meu convite.
Eu disse, olhando para a Renata, e o ar entre nós ficou mais firme, como roupa bem passada que não aceita vinco mal dado. Marcos tentou reduzir. Mãe, não precisa ser assim. E eu não arredondei a frase. Precisa sim, porque foi por arredondar demais que cheguei até aqui com bordas gastas. No dia seguinte, encontrei a caixa onde guardava o broche de pérolas vazia. Um bilhete no lugar, levei para polir, com data antiga. E o joalheiro confirmou. Nunca viu a peça. Ali eu entendi que, além do dinheiro e da casa, tentaram me furtar memória. E memória roubada é das violências mais silenciosas e mais graves. Liguei para o advogado. Inclua o inventário dos bens móveis e os itens de valor afetivo. E ele respondeu com a objetividade de quem lida com dores que não cabem em tabela. Incluo Dona Lúcia. Na delegacia, fiz o boletim e a caneta riscando o papel parecia finalmente usar o L do meu nome com o desenho certo. E eu assinei como quem crava estaca no chão para segurar a tenda contra vento forte. À noite, sentei na cama, peguei a caixinha de fotos e fui dizendo os nomes em voz baixa. Eduardo, Marcos, Alice, mamãe, papai, e a cada nome eu recuperava um pedaço da minha identidade que tinham tentado terceirizar. Quando a Alice perguntou por que eu não estava mais em casa, respondi com a delicadeza que ela merecia. A vovó precisou cuidar de um assunto importante. E não acrescentei mais nada. Porque criança não deve carregar saco de cimento de adultos. Recebi uma mensagem da Renata. Vamos evitar escândalos? E eu sorri, não de deboche, mas pela ironia do pedido. Quem trata a dignidade dos outros como móvel de reposição costuma ter alergia à luz. No dia seguinte, fomos todos chamados à conciliação. E no corredor, encontrei o reflexo da minha mãe no vidro de uma porta. O coque, a postura, os olhos que não fogem. E pensei no que ela diria se estivesse ali. Endireita a blusa, filha, e fala a verdade com palavras inteiras. O momento de colapso emocional veio quando, ao final da tarde, sentei no banco da praça e vi uma senhora de mãos dadas com o neto, rindo de algo pequeno. E ali entendi a dimensão do que me tentaram tirar. Não era só a casa, nem o dinheiro. Era o direito de ser avó sem pedir vênia, de existir sem rótulos utilitários. Eu chorei com o rosto virado para o vento, e o vento secou rápido, como quem respeita o tempo de cada lágrima. E quando acabou, fiquei leve, como quem termina de espremer um pano e o torce com força para não pingar mais sobre o chão limpo. Frase de impacto para quem precisa escrever em papel e colar na geladeira. Se usarem sua idade para medir seu tamanho, responda com a régua do seu nome, porque nome bom tem lastro e eco. E eu decidi que o meu ecoaria na casa certa, nas paredes certas, pessoas certas. Voltei para o hotel, abri a janela, deixei o cheiro da noite entrar um misto de terra úmida e jasmins e entendi que a crise, quando chega ao fundo, devolve a gente à superfície com pulmões maiores. Gancho. No próximo bloco, vocês vão ver o momento da virada, o gatilho externo que mudou tudo. A reconexão com um valor que eu havia esquecido no fundo da gaveta, a decisão clara e a primeira ação concreta que reposicionou cada peça no tabuleiro, com uma citação que me guiou como farol. O gatilho externo não foi um grito, nem um acidente, nem uma carta anônima. Foi um envelope pardo com o brasão do cartório e o eco discreto de um carimbo seco, entregue pela manhã, com a luz entrando oblíqua pela janela e riscando a mesa como quem sublinha a frase certa no parágrafo certo. Arthur colocou o envelope diante de mim com a solenidade que se reserva às coisas que não aceitam contraditório e disse apenas: chegou, e a palavra ficou suspensa no ar, densa e simples, anunciando que o que estava lá dentro tinha a consistência que faltou em tantas conversas recentes. Abri devagar, sentindo a textura do papel grosso, e desdobrei a cópia autenticada do testamento do Eduardo, aquele que eu lembrava de longe, como quem lembra do contorno de uma montanha ao entardecer. E ali, na linguagem seca e exata do jurídico, estava escrito o que ele tinha me dito em voz baixa certa noite. Confia.
A reconexão com o propósito veio como quem encontra uma foto antiga entre as páginas de um livro. E ao ver o próprio sorriso, lembra o que parecia perdido. Eu não era visitante da minha vida. Eu era dona da casa. E essa casa tinha paredes chamadas princípios e portas chamadas limites. Lúcia, o que a senhora quer? Perguntou o Dr. Valença. E a pergunta, tão direta, era um espelho limpo. Eu me vi nele com nitidez e respondi sem adorno. Quero respeito formalizado, patrimônio regularizado e distância suficiente para que o amor não seja usado como documento de circulação de má intenção. Decisão clara é frase curta. Bloqueio judicial das contas até a auditoria final. Regularização imediata da escritura da casa. Sessão temporária de gestão das ações para um conselho independente e notificação formal com prazos e consequências. Listei cada item como quem risca tarefas numa lista que esteve tempo demais guardada na gaveta errada. A primeira confrontação foi prática. Voltei à casa com 2 profissionais, o avaliador e o oficial de justiça. E entre a campainha e o boa tarde, percebi que a mesma sala que me viu sair com mala na mão, agora me veria entrar com documentos que não admitem risadinha no canto. Marcos abriu a porta, os olhos cansados, e eu fui breve. Viemos para avaliação e notificação. É formal. E ele assentiu. Porque há horas em que até quem nega a realidade precisa puxar uma cadeira para que a realidade sente. Enquanto o avaliador media paredes e anotava medidas, a Renata apareceu no topo da escada, impecável como sempre, e desceu devagar. Cada degrau uma tentativa de recuperar um controle que já não existia. E quando parou no penúltimo, para olhar de cima, eu a chamei pelo nome completo e pedi que descesse o último. A conversa é no mesmo nível. No balcão da cozinha, onde tanto lavei louça, abri a pasta e retirei os documentos. A caneta tinteiro encostou no papel, fazendo o som agudo que precede música boa. E li os pontos. Um a um, oferecendo cópias, explicando consequências, porque justiça aplicada com didática ensina mais do que humilhação despejada no grito. Você tem 15 dias para devolver integralmente os valores listados no anexo A ou apresentar justificativas com comprovantes válidos. A não observância implicará medidas judiciais adicionais, inclusive criminais. Li. E a palavra criminais não me deu prazer. Me deu pena. Mas pena sem fronteira vira gaiola para quem sente. E eu recusei a gaiola. E a casa? Perguntou Marcos quase num sussurro. E eu apontei para a escritura. Regularizada em meu nome até a partilha futura. Por agora, a lei precisa lembrar o que vocês esqueceram. E ali a voz não tremeu. Na sala, um porta-retratos com a foto do Eduardo no churrasco de domingo me encarou como quem diz, é isso. E eu assenti de volta. E essa conversa silenciosa foi a bênção que me faltava. No meio da formalidade, um gesto pequeno me fez reconectar com o valor que eu havia deixado no fundo da gaveta. Peguei o pano de prato com meu nome, dobrei e guardei na bolsa. Coisas com nome a gente leva. Pensei. E naquele segundo, recuperei uma parte de mim que tinha ficado pendurada no apêndice da casa. Renata tentou a via da culpa. A senhora está destruindo nossa família. E eu segurei o olhar dela com a firmeza que aprendi a usar quando percebi que suavidade sem limite vira tapete. Quem destruiu foi quem trocou afeto por conveniência. Eu estou reconstruindo a casa onde o respeito mora. Citação que me guiou como farol, sussurrada por mim ao sair pela porta. Nada é mais forte que uma mulher que se lembra do próprio nome. E se quiserem uma de livro, deixo-a de Clarice Lispector, ecoando baixo. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E naquele dia, dei nome. Dignidade. No carro, respirei, encostei a cabeça no encosto. E o couro fresco me lembrou como conforto legítimo não dá culpa, dá eixo. E eixo, aprendi tarde. É a linha invisível que sustenta cada passo, sem exigir desculpa por existir. Chegando ao escritório, assinei as petições necessárias.
A tinta secou rápido, como quem sabe que não deve borrar. E cada assinatura foi um pequeno "Eu me escolho" em caligrafia de mulher adulta. Enviei, por iniciativa, uma mensagem curta ao Marcos. Quando devolver e regularizar, conversamos sobre o depois. Até lá, cuide do que é seu, que eu cuido do que é meu. E guardei o telefone na bolsa como quem guarda uma tesoura. Ferramenta, não arma. Passei na igreja. Sentei no banco de madeira, cheiro de cera e de flores simples, e em silêncio agradeci. Não por vitória sobre alguém, mas por firmeza dentro de mim. Ensina-me a medida, e eu prometo usá-la com justiça. Foi a minha oração. Na saída, o vento moveu as folhas da praça como quem vira a página sem rasgar. E eu entendi que, dali em diante, cada decisão teria duas perguntas guia. Isso me honra e isso me mantém inteira? E prometi obedecer às respostas. No fim do dia, liguei para a Alice. Falei de coisas leves, pedi que ela me contasse da aula de artes, e quando ela riu de uma tinta que caiu no tênis, o som me devolveu uma verdade. Eu não luto contra pessoas, eu luto por vínculos que não toleram humilhação como custo. Gancho. No próximo bloco, começa a batalha pela mudança-resistência ao redor. Tentativas de manipulação, tropeços previstos e uma ação decisiva que sela o rumo, com reafirmação da escolha e portas que se fecham para que janelas importantes se abram, arejando, enfim, a casa por dentro. A resistência começou pelo lugar de sempre. As pessoas que mais se beneficiavam da minha confusão. Telefonemas noturnos com voz embargada, recados atravessados por terceiros, sua mãe está intransigente, a senhora não está exagerando, pense nas crianças. Cada frase buscava me mover do eixo recém-alinhado para a velha cadeira de condescendência. O primeiro dia pós-notificação foi um baile de máscaras. Houve quem me enviasse flores com cartões sem assinatura, com carinho, como se o perfume pudesse encobrir o cheiro de papel queimado onde falsificaram o meu nome. Houve também um primo distante que apareceu como mediador, mas com argumentos de quem veio cumprir roteiro escrito na sala ao lado. Eu organizei minha rotina como quem prepara trincheiras, horários fixos para advogado, contador, descanso, alimentação e oração. E qualquer ligação fora desses horários obedeceria ao protocolo mensagem por escrito, porque a voz, às vezes, se aproveita da maré para entortar o porto. As táticas de manipulação vieram em 3 frentes: culpa, medo e chantagem. A culpa dizia: você está dividindo a família. O medo sussurrava: você vai ficar sozinha. A chantagem exigia: retire as medidas e conversamos. E eu respondia a cada uma com suas antídotos: verdade, comunidade e formalidade. A verdade para a culpa: não fui eu quem roubou. A comunidade para o medo: eu me cercaria de mulheres da minha idade que sabem o peso de um não. E a formalidade para a chantagem: conversamos com atas, prazos e assinaturas verdadeiras. A descoberta dolorosa apareceu numa pasta com comprovantes que não eram apenas gastos irresponsáveis. Eram registros de humilhações pagas com o meu dinheiro, jantares onde se riu de velhas carentes, viagens de trabalho, com quartos duplos anotados com corações e uma mensagem impressa: resolve a velha que a casa fica. Li 2 vezes, 3, 4, não para duvidar, para aprender. E, aprendida, a dor deixou de queimar e passou a iluminar, como vela acesa num cômodo escuro que revela os móveis, inclusive o banco onde eu precisava me sentar para tomar a decisão mais dura. Ação decisiva. Instruí o advogado a prosseguir com a ação criminal pelas assinaturas falsificadas. Acrescentei o pedido de tutela de urgência para a proteção do meu patrimônio e determinei, por escrito, que qualquer contato sobre acordos seria direto com o jurídico. Eu não negociaria mais em corredores nem por mensagens fora de horário. No mesmo dia, enviei um áudio curto para o grupo da família com voz serena e firme. Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos e estou em segurança. Quando for para o bem de todos, conversaremos. Por enquanto,
Peço respeito ao meu silêncio e ao processo em curso. Amo vocês. A Renata contra-atacou com a velha estratégia do palco. Publicou nas redes indiretas sobre ingratidão de idosos que não entendem a nova família. E uma prima me enviou o print indignada. Eu respirei. Deixei o sangue esfriar e escolhi não responder, porque cada resposta pública alimentaria um teatro que eu, finalmente, desertei. O obstáculo grande veio como pedra burocrática. Um cartório apontou pendência por causa de uma escritura antiga não averbada, travando parte da regularização. Era a sorte do acaso, tentando se fantasiar de destino. E eu desmascarei. Liguei para a antiga administradora, recuperei documentos em 2 dias e marquei uma ida ao cartório com hora marcada, levando tudo em pasta transparente. No meio disso, o coração, que não é feito de aço, vacilou numa madrugada. Sonhei com o Marcos pequeno, segurando meu dedo com a mãozinha quente, e acordei chorando. Sentei na beirada da cama e falei comigo mesmo como se fosse uma amiga. Ame sem se abandonar. E voltei a deitar com a mão no peito, marcação para o corpo lembrar do compasso certo. No encontro seguinte tentei, mais uma vez, a conversa limpa. Marcos, este é o acordo possível. Devolução integral, responsabilização do que é crime, terapia de família depois se você quiser, mas sem devolução, não há conversa. E a Renata percebeu que o script dela tinha acabado naquele instante. Você está escolhendo dinheiro, ela provocou. E pela primeira vez ri, não de deboche, de lucidez. Estou escolhendo meu nome. Dinheiro é só a prova que vocês usaram para me testar. O teste, enfim, acabou. Como toda batalha, a minha exigiu logística. Contratei uma consultora financeira indicada por amigas do grupo de leitura, abri uma conta separada para receber restituições, protocolei senhas e autorizações e pedi a uma vizinha de fé que me acompanhasse em todas as idas a órgãos públicos, porque 2 mulheres juntas no balcão têm o dobro de voz. Houve tentativas de afeto condicional. Chocolates na portaria, uma cesta com saudade, escrito num cartão sem assinatura. Eu agradeci ao porteiro, pode distribuir, e segui. Afeto que vem com condição tem prazo mais curto que leite fora da geladeira. A reafirmação da decisão veio num gesto pequeno e definitivo. Comprei um porta-joias simples, de madeira clara. E nele deitei o broche de pérolas que recuperei com a nota do penhor. Sim, estava penhorado. E quando fechei a tampinha, não ouvi estalo de raiva. Ouvi o clique da minha história voltando para a minha gaveta. Para não transformar firmeza em dureza, voltei à igreja, lavei o banco com minhas lágrimas e, ao sair, senti o ar leve como manhã de setembro. A gente não vence pessoas, a gente vence o medo de se perder nelas. Anotei no caderno. Citação breve que guiou os passos dessa etapa, de Guimarães Rosa, que sempre me encontrou nas encruzilhadas. O que a vida quer da gente é coragem. E coragem, aprendi, é doçura com coluna. No fim da semana, o oficial de justiça entregou a confirmação dos bloqueios. Sentei com um café preto e amargo, deixei o gosto ocupar a boca inteira e reconheci. Tem amargura que é remédio, o amargo do café que acorda, não o amargo do fel que adoece. Recebi então uma proposta final do advogado do Marcos. Valores parcelados, confidencialidade e um pedido de não prosseguir criminalmente. A resposta saiu pronta de dentro de mim. Parcelado sim, confidencialidade sim, criminal. Não o que é crime, precisa aprender o caminho de volta para a lei. Assinei naquele mesmo dia o recurso que sustentaria a parte criminal. E ao sair do fórum, o sol bateu forte no meu rosto e eu fechei os olhos por um segundo, não para fugir, para absorver, era a luz me chamando para fora das sombras que habitei para não incomodar. Na volta, passei na casa da minha irmã, tomei café coado na hora, ouvi conselhos sem julgamento e voltei para o hotel com um pote de doce de leite que me fez sentir menina e senhora, ao mesmo tempo a combinação exata que me sustentou. Memória e presente. Gancho. Na próxima etapa, começa a reconquista.
Ações práticas, conversas firmes e o dia específico em que a mudança ficou concreta, com chave, documento e testemunhas. É quando a casa volta a ter cheiro de casa e o nome volta a ter lugar na porta. Reconquistar não foi voltar ao lugar de onde me tiraram. Foi construir, com as minhas próprias mãos, o lugar que sempre foi meu por direito e esqueceram, ou escolheram esquecer, de me entregar. E isso começou com uma agenda aberta, um caderno novo e uma caneta que não falhava no meio da frase. Ações práticas. Dia 1. Fui ao cartório com a pasta transparente contendo escritura, certidões, comprovantes e a lista do que ainda faltava. E a moça do balcão, cabelo preso e olhos atentos, recebeu meus documentos com cuidado. Pedi protocolo, conferi item por item e saí com os prazos anotados, não na cabeça, no papel. Cabeça cuida de esperança, papel cuida de prazo. Dia 2. Sentei com a consultora financeira, abri extratos, separei despesas essenciais de supérfluas, criei uma planilha de restituições com datas e valores e defini que cada depósito seria confirmado por e-mail com recebido por escrito, porque confiança é linda, mas recibo é o salário da paz de espírito. Dia 3. Liguei para o banco, criei uma nova senha e pedi a segunda via de um cartão que nunca mais ficaria na gaveta da cozinha de ninguém. Organizei a vida digital com anotações em caderno físico. A idade me dá o direito de preferir papel. E também com um aplicativo simples onde marquei lembretes. A culpa imposta tentou se infiltrar por frestas conhecidas. Pense nas crianças, disse uma tia bem intencionada. E respondi, é por elas que estou fazendo certo. Crianças aprendem limites quando veem adultos respeitando os próprios. Mas você não sente falta da casa? Perguntaram, e respondi, sinto falta de respeito. Casa a gente reconstrói, respeito a gente exige. E anotei a frase no meu caderno, para usar quando a saudade viesse pedir licença para entrar fora de hora. Conversei com a Alice pelo telefone numa tarde de vento bom. Vovó, quando você volta? E eu disse a verdade que cabe em coração de criança. A vovó está ajeitando as coisas para que todo mundo aprenda o que é certo. Eu te amo daqui, daí e de onde eu estiver. Tom firme nas conversas foi a chave para não me perder nos corredores da emoção. Quando o Marcos ligou propondo encontrar no meio do caminho, respondi com a régua no centro. No meio do caminho tem lei e tem recibo. A gente se encontra lá. Com a Renata, fui objetiva. Vamos marcar terapia de família depois da restituição. Antes disso, qualquer conversa vira palco. Eu não faço mais teatro. E desliguei sem raiva, sem ironia, sem deixar portas entreabertas para o velho jogo de empurra. Momentos-chave da transição vieram com texturas e cheiros precisos. A mão segurando firme a caneta no cartório. O perfume de álcool do balcão do banco. O tec-tec do teclado quando a consultora digitava o cronograma. O som seco do carimbo batendo na folha com meu nome. Cada detalhe ancorava a realidade e tirava as fantasias do centro da sala. No grupo de mulheres da igreja, pedi duas coisas simples: oração e companhia nas idas mais difíceis. 2 a 2, como no Evangelho, disse a dona Zélia. E eu ri com os olhos, porque o humor é o sal que a gente põe para a vida não azedar. Com a ajuda do advogado, reescrevi minha rotina legal. Criei pastas com cores diferentes: azul para documentos da casa, verde para restituições, amarelo para ações criminais, rosa para anotações pessoais, e isso, que parece pequeno, organiza a cabeça e impede que o desespero fantasie detalhes. A restituição começou a pingar. Primeiro um valor tímido, depois parcelas maiores. Cada comprovante recebido virava um clipe preso na pasta verde e um quadradinho preenchido na planilha. Progresso é o calmante do justo, escrevi na borda. Uma noite, o Marcos pediu para me ver. Escolhi a praça. Banco de madeira, céu aberto, nada de lugares fechados onde a culpa gosta de fazer eco. Ele veio com os ombros caídos e 2 palavras: estou tentando. E eu respondi com 2 outras:
Continue certo. Não confundi ternura com conivência. Quando ele ensaiou, mas a gente... Interrompi com gentileza firme. A gente, agora, é cada um responsável pelo que assinou. E o que você assinou no meu lugar vai aprender o caminho de volta. O dia da mudança concreta tem dia e hora. Quarta-feira, 10h17. O oficial de registro entregou a certidão com a averbação da casa em meu nome, conforme testamento, com a anotação de tutela até o fim da auditoria. Eu li meu nome em letra preta e limpa. E foi como ouvir meu pai me chamando no portão da infância. Lúcia. Voltei lá, na casa. Entrei com o avaliador para a vistoria final. A sala cheirava a desinfetante cítrico e as janelas recém-abertas. Cada móvel parecia diferente porque eu estava diferente. Peguei o pano de prato com meu nome e pendurei na bolsa esse "não fica mais aqui até a hora de eu escolher". No quintal, toquei a parede onde o Eduardo encostava o ombro para observar as crianças brincarem. Fechei os olhos e, por um segundo, senti a mão dele por cima da minha. Agora é com você. Foi o que ouvi dentro, memória ou fé. Pouco importa. Foi força. A chave girou na fechadura como quem aprende uma nova língua. Eu fechei a porta por fora, com calma, sem estardalhaço, e levei comigo o papel, a chave e a memória. Casa, eu disse baixinho. A gente se encontra em breve, no tempo e do jeito certo. No mesmo dia, dei entrada no pedido de medida protetiva patrimonial para garantir que nada seria retirado sem minha autorização. Escrevi, assinei, reconheci firma. O ritual me devolvia a sensação de que minha vida tinha, enfim, regramento que me protegia. Houve recaídas de saudade, claro. O cheiro de caderno novo da Alice, um desenho dela que ficou no fundo da minha bolsa, o barulho do portão à tardezinha. Em cada recaída, eu voltava à respiração, ao chá de capim-cidreira, ao salmo decorado na infância. Respira e lembra quem você é, foi o mantra. A culpa tentou a última cartada. Se a senhora não flexibilizar, nunca mais nos verá, escreveu a Renata. Eu respondi com 4 palavras e um ponto. Não é assim que funciona. No fim da semana, marquei uma consulta com a psicóloga do posto de saúde. Saí de lá com uma frase simples e um exercício. Escreva uma carta para você de 20 anos atrás e outra para você de 20 anos à frente. A primeira começou com "Você não está exagerando". A segunda terminou com "Obrigada por não ter desistido". Para comemorar a certidão e a primeira restituição grande, comprei um vestido novo. Não caro, mas do jeito que me veste. Tecido que cai sem amassar, azul como o céu de setembro. Vesti e sorri para o espelho. Ficou bonito? Perguntei para mim e respondi com humor. Ficou digno. Enviei mensagem a Alice com uma foto do meu caderno de capa florida. Esse é o caderno dos recomeços da vovó. Um dia te mostro. E senti o coração bater num compasso que não doía. Era só vida. Renascimento não é fogos de artifício. É acender as luzes da casa por dentro, cômodo por cômodo. Testando interruptores, trocando lâmpadas queimadas e abrindo janelas que ficaram anos pintadas de medo. E os primeiros dias foram isso, um inventário de claridades. Comecei pela cozinha do meu pequeno apartamento novo, simples e arejado, com vista para um ipê que, por coincidência bonita, também floresce em amarelo. Lavei as prateleiras com água morna e vinagre. Coloquei o pano de prato com meu nome na argola e deixei o rádio em volume baixo tocando serestas, porque recomeçar tem trilha sonora. Troquei a fechadura, escolhi uma chave com pingente de estrela e pendurei na bolsa. Toda vez que ela toca no tecido, lembro que portas abrem e fecham ao meu comando. Parece pouco, é tudo. Voltei a costurar por encomenda, não porque precise, mas porque o corpo pede tarefa que conhece. Os dedos se lembraram do compasso, e a máquina, ao ganhar velocidade, fez o som de sempre, como uma velha amiga que não cobra presença, só oferece. No grupo da igreja, assumi uma roda de leitura mensal para mulheres 60+, e o combinado é simples.
Cada uma traz uma história de dignidade, pequena ou grande, e um objeto que carrega seu nome: pano, xícara, um caderno. Coisas com nome a gente leva, repeti para elas, e vimos olhos brilharem como lâmpadas recém-trocadas. Reconstrução de identidade é dar nome certo às coisas. Passei a me apresentar como Lúcia Andrade, 68, costureira e avó. Reconciliei o presente com a memória e deixei de fora os rótulos impostos, porque não merecem lugar no meu crachá. Fiz um quadro de cortiça na parede da sala, minha casa, minhas regras, e preguei 3 cartões. Ouça devagar, fale inteiro, assine só o que ler 2 vezes. Parece bobo, mas me salvou de deslizes e virou conversa com visitas. O novo equilíbrio com o Marcos veio pela via que funciona. Prazos cumpridos, recibos enviados, encontros curtos e respeitosos, sempre em local neutro. A cada parcela paga, uma conversa pequena com foco no agora, sem catálogo de feridas. Cicatrização não gosta de dedo cutucando toda hora. Um dia, ele veio sozinho, sem a Renata, e trouxe um livro infantil para Alice me entregar. Obrigado por segurar o espelho, mãe, disse. E eu ouvi amizade nascente no mãe, não dependência. Amizade entre adultos que reconhecem a linha entre afeto e abuso. Com a Renata, o caminho foi outro, distante, civilizado e silencioso, como estradas que não se cruzam, mas que respeitam placas e limites de velocidade. A culpa parou de bater na minha porta porque aprendeu que ali mora alguém, não uma parede vazia. Impacto em outras pessoas apareceu sem que eu pedisse. A dona Zélia, do grupo, criou com as netas o Sábado da Vovó. Elas ensinam novidades do celular, ela conta histórias antigas e ninguém zomba de ninguém. Parece simples, é revolução doméstica. A vizinha do 302, que sempre me via no elevador com sacolas pesadas, pediu ajuda para organizar os documentos da mãe. Passamos uma tarde separando certidões e notas, e quando terminamos, ela disse, achei que era impossível. E eu respondi com humor leve, impossível é viver sem protocolo. Recebi mensagens de mulheres que assistiram a esta história e disseram que, por minha causa, ligaram para o próprio advogado, marcaram consulta com psicóloga, conversaram com as filhas sem choro que implora. Foi quando percebi que dignidade é contagiosa quando a gente exibe sem exibicionismo. Um domingo, sentei na praça com a Alice para um sorvete. Ela lambuzou o queixo, riu e me entregou um desenho. Uma casa com 4 pessoas grandes e, ao lado, uma estrela. É sua chave, vovó, disse. E eu entendi que a criança viu o que importava. A chave é minha. Em casa, pendurei o desenho na geladeira com um ímã de coração e preparei um chá de camomila. O vapor fez arabescos no ar e eu pensei numa citação que me escolheu tarde, mas no tempo certo. O que a vida quer da gente é coragem, de Rosa. E acrescentei para mim, coragem com ternura, sempre. Mensagem final poderosa, para quem ficou até aqui. Se tentarem te encolher usando o calendário, abra o seu caderno e escreva seu nome inteiro, devagar. Se te chamarem de peso, responde com a balança do respeito. Se ousarem te tirar de casa, lembra que casa é primeiro o lugar dentro de você, onde ninguém entra sem convite. Agora, um convite direto. Conte nos comentários qual foi a palavra injusta que tentaram colar em você e como você pretende trocá-la por outra. Se esta história te deu força, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir que não também é amor, amor por si. E se você quer mais histórias de recomeço depois dos 65, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana, vamos acender uma luz nova juntas, sem barulho, com firmeza. E sim, com a alegria calma de quem descobriu que dignidade não tem prazo de validade. Guardem esta metáfora simples, porque ela sustentou cada virada. A linha boa não arrebenta fácil. Às vezes desfia, às vezes cansa, mas com um nó de acabamento certo, a gente transforma rasgo em detalhe bonito. E o detalhe bonito, minhas amigas, é viver de cabeça erguida, com o nome limpo e a chave da própria casa batendo leve na bolsa.